Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque, sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado.